Esse outro que você colocou aqui, desse sistema enorme que você quer fazer, ele é meio experimental. A gente não tem certeza se vai dar certo, vai ser caro, vai ser demorado. A gente pode até fazer, porque ele vai te trazer um resultado enorme, mas vai demorar um pouco. O custo vai ser mais ou menos esse, quer fazer? Aí você vai fazendo por projetos, você vai implementando cada um. Então, o diagnóstico, ele diz onde vale a pena você começar a implementar IA na tua empresa, que vai mexer os ponteiros mais rápido, né? E com menos custo. Uhum. Aí vai para fase 3, que é a fase de implementação e treinamento contínuo. Que aí, em um pilar é implementando um desses projetos, um atrás do outro, alguns em paralelo, e do Uhum. outro lado uma educação para todo mundo da empresa. Então, a educação corporativa para os líderes, falar o que que é IA, o que está acontecendo. Isso é contínuo, porque não para de lançar. E para a equipe também. Aí eu tenho minha plataforma lá que eu vou lá e coloco o pessoal para estudar lá dentro e Legal. tal, porque a ideia é essa, todo mundo entender o que é IA, você diagnosticar como a IA pode ser feita para sua empresa, que passa 12 e terceiro, começar a aplicar isso. Só que Uhum. essa aplicação é contínua, porque, por exemplo, um ano atrás, mal se falava de vibe coding, né, que é programação com IA. Uhum. Aí, 3, 4 meses atrás, já era uma das coisas que eu mais estava ensinando, porque é onde empresas conseguem tirar muito valor, né? Imagina todo funcionário teu virar um programador que gera aplicativos com prompts, assim, sabe, automatiza o processo. Uhum. Aí, 2 meses atrás, lançaram o OpenClaw, que é uma ferramenta de agentes nova, que ela é autônoma, que passa 24 horas por dia lá recebendo informações, que vira quase que um Jarvis do Homem de Ferro no teu bolso. Agora eu já estou falando muito disso, entendeu? Então, não para. E qual que é uma Caramba. grande vantagem? A adoção por parte de grandes empresas é muito lenta. A gente fala assim que elas estão às vezes 1 ano e meio, 2 anos atrás do que a gente tem de mais avançado hoje. Porque para você implementar isso numa grande empresa, envolve budget, milhares de É reuniões, burocracia governança, demais. etc. Enquanto que pequenas e médias e startups, às vezes, elas têm uma agilidade muito grande. Eu acho que vai ter uma grande dança das cadeiras nos próximos meses, porque a IA está dando escala para pequenas empresas concorrendo com empresas muito grandes. Só que elas são muito mais ágeis para implementar. Elas têm menos risco, né? Uhum. Enquanto que as grandes empresas têm que fazer projetos, sei lá o quê. Então, eu acho que vai acontecer muito nos próximos Entendi. meses de startups assumirem lideranças em projetos e as empresas terem que mudar isso. Elas vão ter que ser muito mais ágeis, porque se elas quiserem fazer com IA o mesmo processo que elas fazem com outras coisas, elas não vão conseguir, tá? Legal. Então, tem uma oportunidade grande. Cara, que legal, né, Mar? Ele deu 360 ali. Eu acho que envolve 360 o que você falou, né? É, de como a empresa deve olhar, então ela dá o nível de consciência, faz o diagnóstico, faz as implementações e depois ainda continua treinando e fica nesse looping aí, que eu pensando para o nosso negócio Uhum. faz muito, muito sentido. É, se a gente for colocar hoje na prática, pelo que você vê das empresas que você atende, dos negócios que você atende, o que que você fala assim, ó, putz, isso aqui é divisor de águas, a empresa tem que ter, senão ela vai ficar muito para trás mesmo. Isso aqui, ó, sai desse episódio aqui, já corre atrás disso, já implementa. E o que é só, cara, isso aqui é muita conversa, isso aqui não vai virar nada, não olha para isso aqui. Perfeito. Duas coisas, tá? Falando do básico, porque tem coisa até melhores do que isso. Uma, é todo funcionário teu saber usar um chat GPT, uma IA de uso geral, bem, tá? E o que seria usar bem? Saber que ela alucina, saber como reduzir a alucinação, entendeu? Saber ter várias ideias de como ela pode fazer para resumo, criar apresentação, criar imagem, que são coisas que é trabalho de escritório que toma muitas horas. Por exemplo, sou professor, pô, tinha que fazer uma aula de 50 slides, cara, eu levava 10 horas, sabe? Porque você vai planejar a aula, você vai pesquisar, aí você vai fazer o layout, ainda fica feio, né? Muitas vezes. Pô, agora eu levo 10 minutos, entendeu? O que que eu faço com essas outras 9 É horas um e, absurdo, e né? 50 minutos, entendeu? Eu vou fazer coisas mais úteis, tá? Então, todo mundo saber usar um chat GPT, porque tem duas coisas aí. Uma, aumentar a produtividade, e segunda, evitar risco para vocês. Existe um termo na empresa chamado Shadow AI, que deve ser o pesadelo de toda empresa, que é o seguinte: as pessoas usando IA sem te avisar. Tem muita gente que fala assim, ah, lá na empresa o pessoal não usa IA ainda. Você Será não que tá não nem usa? sabendo, né? Entendeu? Uhum. Estão usando e você não sabe. E aí o que acontece? A pessoa usa sem saber e ela acha que o chat GPT é o rei da verdade. Aí ela pega aquela resposta super coerente, mas errada, e passa pra frente. A Deloitte teve que pagar 400 mil dólares australianos, se não me engano, de multa, porque um relatório que eles fizeram pro governo da Austrália lá veio com um monte de citação. Tipo assim, Margaret Johnson falou. Nem existe essa mulher, nem existe citação. E aí os caras falaram, porra, a gente tá pagando pra vocês um valor altíssimo de consultoria para vocês pegarem e mandarem um relatório feito por ChatGPT errado. Não é nem que é ruim usar o ChatGPT, você deve usar, mas deve usar certo, pô. Alguém tem que revisar, entendeu? Então, primeira coisa, ensinar toda a tua equipe a usar um ChatGPT, um Gemini, Só contar uma com história certeza. do que você falou, e o Gui olhou ali. Eu estava nos Estados Unidos, né? Eu gerei um conteúdo, eu falei, pô, vou gravar. Eu fui ver um jogo da NBA
e fui falar assim, o Miami Heat adquiriu o dono adquiriu aqui por 200 milhões de dólares, não sei o que, gerou o prompt. Aí, pô, fui lá, gerou o prompt e eu gravei. Aí mandei pro Gui. Ele falou, cara, não porque aí ele vai lá buscar algumas imagens pra editar e fazer elemento. Ele falou, não acho essa notícia em lugar nenhum. Não tem, inclusive é valor diferente. Eu falei, caramba, velho. Eu gravei, pensei que era real e ela falhou em alguma coisa ali, em alguns números, e eu ia soltar isso. Sorte que ele reviu e soltou da maneira correta. Deu pra fazer alguns cortes ali. Olha que loucura. Isso que você falou, o meu agente que cria roteiro, o que que ele faz? Ele primeiro faz uma pesquisa ampla do conteúdo antes de escrever qualquer coisa. Eu sempre falo assim, pesquise bastante sobre esse conteúdo, pesquise notícia, pesquise tudo mais, monta uma documentação, ele pesquisa. Depois, quando ele escreve o roteiro que ele me apresenta, eu peço para ele me apresentar em dois formatos. Um é o formato seco mesmo, só simples, o texto corrido para eu ler o roteiro, e o outro é onde, em cada parágrafo, ele vai botar o link de onde ele tirou aquela informação, entendeu? Porque aí eu reviso. E só dele fazer isso já minimiza absurdamente, porque se não tiver o link, ele vai perceber que ele escreveu errado, né? Aí eu consigo revisar, clicar em todos os links e ver o que que tem. Porque aí você garante esse fact-check. Eu já tive problema com o Google, porque eu faço muito isso, por saber que a IA mente. Uhum. Várias vezes que ela escreve um roteiro pra mim, às vezes eu levo no Google e falo, Google, faça o fact-check disso aqui. Aí o próprio Google chega comigo, às vezes, pesquisa e vem e fala assim, cara, pesquisei, o que que tá certo no teu post? Isso, o que que tá errado? Isso. Eu falo, isso que tá errado tá certo, cara. Pesquisa isso aqui especificamente. Aí ele pesquisa e volta e fala assim, Danilo, me desculpa, você estava certíssimo. Olha que Isso aqui loucura. existe, foi uma notícia nova. Eu não levei em consideração na minha pesquisa inicial, entendeu? Então você tem que estar ativo, né? Existe em vendas que se fala de escuta ativa e escuta passiva. Escuta passiva é tipo o cara fala assim, pois é, cara, eu não fiz isso porque minha avó morreu. Aí você tá assim, você fala, Ah, não, legal, bacana, vamos lá. Aí você continua, sabe? E escuta ativa é você estar atento ao que tá acontecendo. Então Uhum. a IA, ela tem que ser trabalhada ativamente. Você muitas vezes cai por ser muito bom e tal, é muito coerente é diferente de correto, você tá lá e você baixa a guarda, daqui a pouco você tá passivo aqui vendo a IA e fala, legal, passa pra frente. Não, você tem que estar ativamente lendo, porque assim, pô, você vai fazer o conteúdo por conta própria, você tem que ter a ideia, você tem que pesquisar, você tem que consolidar, estruturar, você tem que escrever, revisar, corrigir gramaticalmente. Uhum. A IA faz 5 dessas coisas pra você. Teu único papel é revisar, cara. Entendeu? Isso você tem que fazer, você não pode terceirizar, ela não tá confiável ainda. Então você tem que apenas ir lá e ler e ver assim, esse dado existe mesmo? Deixa eu jogar aqui no Google, que nem ele fez. Existe, tá, tem um monte de matéria sobre isso, legal. E esse aqui existe? Às vezes você acha alguma coisinha lá que não existe, fala, porra, aqui ela vacilou. Aí você corrige só aquilo Se eu lá, for entendeu? chutar, eu acho que a maioria não deve revisar. Se eu for chutar Não de quem revisa, não usa, revisa, assim, e não vai. revisa. Então, quantas informações erradas, um monte de Estão gente sendo não deve estar alimentadas aí. dando aí. Exatamente, Que exatamente. loucura, Então cara. isso é uma coisa importante, tá? Então voltando lá porque você perguntou, a primeira coisa é isso, é você ensinar as pessoas a usar pelo menos a IA básica, né, que é um chat GPT, um Gemini, um Claude, de forma correta, saber que eles têm que revisar, que eles têm que pesquisar. E aí a segunda coisa que é muito relevante são agentes conversacionais. Esses aí já são comprovados que dão resultado em muita empresa, que é um agente de atendimento, um agente de vendas, que faz as coisas básicas. Por exemplo, o cara entrar no teu site 4 da manhã e tem um agentezinho lá que ele faz pergunta, ele responde certo. Ele vai lá e fala como é que funciona o teu serviço, os valores, etc. E às vezes ele consegue até fazer um agendamento. Você consegue pegar esses agentes e linkar com a API para, por Uhum. exemplo, assim, você não quer marcar uma reunião com um consultor nosso? Ah, quero, como é que eu faço? Ó, tá aqui, ó, o consultor Fernando tá liberado amanhã às 2 da tarde. Posso agendar? Pode, pronto. Aí você já resolveu. Ele não fez nada de muito Extraordinário, né? extraordinário, de muito sensível, sabe? Ele até pode fazer, só que aí você tem que Uhum. trabalhar arquiteturas mais sofisticadas. Mas esse básico de tirar dúvida, direcionar a pessoa para o canal certo, já é uma coisa incrível. Ou então onboarding. Pô, entrou um funcionário novo. Você tem um agente lá que foi treinado com todas as informações e processos da empresa, que se a pessoa quiser, qual que é o SLA mesmo para responder o e-mail de tal coisa? Aí ele pesquisa, ó, esse SLA é de 2 dias úteis. Aí o cara, que aí não tem que ficar parando os caras da equipe a ficar Anota aí, fazendo. Marina, anota aí. Exatamente. Então, assim, tem muito mais coisa, tá? Mas essas duas que são básicas, que é do lado individual, você capacitar as pessoas a usar um chat GPT do jeito certo, Uhum. tá? E do lado operacional, você colocar pequenos agentes conversacionais que possam tirar dúvida, fazer SDR, prestar suporte, ajudar isso, suporte técnico de TI. Porra, meu computador travou, você não vai parar o cara da TI, você vai lá com a gente, meu computador travou, a gente vai lá e te explica assim, faz tal coisa, reseta, aí a pessoa reseta, não tem que ativar o cara da TI para isso, entendeu? Esses aí já é assim um 20% dos 80 lá do Pareto, que, porra, já faz Muita diferença. muita diferença. Aí depois você segue para outras coisas. Inclusive tem um relatório da Microsoft do ano passado que introduziu um novo conceito chamado empresa de fronteira. O que é empresa de fronteira? Ela é caracterizada por 5 coisas. Primeira,
uso de IA em toda a empresa, que é aquilo que eu falei para vocês. A IA bem implementada não é assim, não, minha empresa tá AI first, eu tenho aqui um agente que fala com as pessoas. Não, isso é uma coisa. É tipo, a minha empresa tem eletricidade, tem uma lâmpada no banheiro lá acesa, sabe? Não, tem uma coisa. Então é muito mais do que isso. Então a primeira coisa é essa, né? Uso da IA em toda empresa. A segunda coisa é maturidade no uso da IA, um uso avançado. Por quê? Porque quando todo mundo passou pelo básico, as pessoas começam a ter ideias muito mais sofisticadas, até a ideia de modelo de negócio novo, de meio que alguém lá do financeiro fala assim, cara, isso que você implementou aí, não dá pra gente vender pro cliente como uma assinatura extra e tal? Às vezes vira um negócio mais sofisticado, só que isso não vai acontecer se as pessoas não souberem o que é IA.